E hoje é dia de Direito do Consumidor aqui no AVN. O Vanderlei, diretor do Procon de Rio do Sul, já está aqui conosco para falar sobre propagandas abusivas e enganosas. Vanderlei, boa tarde. O que significa cada uma delas? Qual que é a diferença entre essas duas? Olá, boa tarde. Obrigado pela disponibilidade do horário, do tempo aí para nós chegarmos cada vez mais próximo dos consumidores. Eu tomei a liberdade de trazer aqui a definição literal das duas. Elas são previstas no artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor. Então, quando nós falamos em propaganda enganosa, qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços. Sobre a abusiva, dentre as outras, a publicidade discriminatória, a qualquer natureza, a que incite a violência, explore o medo ou a superstição, se aproveite da deficiência de julgamento da experiência da criança, desrespeita valores ambientais ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou à segurança. Claro, Gabriela, que quando nós lemos essa definição, de repente ela pode ficar difícil de interpretação. Mas o que nós pregamos, o que a legislação prega? Que a propaganda faz parte do processo de compra e venda. Ela faz parte do contrato. Então, sempre que o fornecedor colocar à venda qualquer produto, mercadoria ou serviço, ele tem que cumprir com aquilo que ele está oferecendo. Então, quando nós falamos em propaganda enganosa, o consumidor chega no supermercado ou na internet ou numa loja de eletroeletrônicos e nós vemos aqueles preços muito pequenos, R$100, bem grandão lá. E embaixo está assim, 10 vezes de R$100, bem pequenininho. Isso caracteriza propaganda enganosa, porque de longe o consumidor interpreta que aquele produto custa R$100. E aí quando ele chega perto ele perceberá que não, que aquele produto custa R$1.000. Então isso caracteriza propaganda enganosa. E é previsto em lei, e é passivo de punição. Certo. Então a pessoa chegou numa loja, viu isso, ou num site, como ela deve proceder a partir disso? Isso. Importante frisar que a legislação prevê também um erro plausível. Então nós temos que ter muito consciência da precificação daquilo que nós queremos comprar. Então quando nós, por exemplo, vamos procurar um produto que custe R$5.000, e aí lá no site está escrito por R$500, os juízes estão entendendo que pode haver um erro de digitação. Então, por exemplo, custava 5.000 e foi digitado 500. Então, entende-se que um produto que custe R$5.000 não será vendido por 500. Então, nós não temos como exigir o cumprimento daquela oferta. Então, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, é possível de punição, porém, os juízes estão entendendo de que é um erro plausível. Agora, um produto que custe R$200 e foi ofertado por 150, por R$100, então aí sim já pode caracterizar uma propaganda enganosa. Então, sempre nós temos que utilizar a questão do bom senso, saber o que efetivamente está sendo ofertado, se o preço médio está dentro do que o mercado prevê, para que nós não sejamos enganados. Claro que tudo isso terá que passar por uma análise. Não é simplesmente dizer assim, foi um erro. Não, pode ter sido um erro intencional. E aí quando há essa intenção de enganar o consumidor, aí sim é crime. Certo. E praticando esse crime, então, qual que é a punição que a pessoa recebe? Olha, está previsto inclusive no Código Penal, Se tiver, e aí, claro, falando, por exemplo, da propaganda abusiva, que durante muito tempo, não sei se todos os consumidores lembram, os telespectadores, que
as propagandas eram feitas, por exemplo, de bebidas alcoólicas, né, de cervejas, elas exploravam muito o corpo feminino, né? Então a legislação proibiu isso, né, porque era uma propaganda abusiva. Utilizar, por exemplo, crianças para fazer propaganda de bebidas alcoólicas ou de cigarro também é uma propaganda abusiva. Então, quando induz o consumidor ao erro ou quando coloca em situação vexatória, né, determinada classe ou determinada conjunto de pessoas, isso é uma propaganda abusiva e as duas estão previstas no Código de Defesa do Consumidor e podem ser também tipificadas no Código Penal. Certo. Então, além da multa, a pessoa responsável por essa propaganda, ela pode ser enquadrada como crime também. Para finalizar, então, Vanderlei, alguns casos que têm acontecido aqui em Rio do Sul, é muito recorrente isso por aqui? O nosso maior problema, né, é, claro, a internet, né? Então, lembrar que nós já falamos isso em outros momentos aqui, mas nunca compre nada, nunca acesse para comprar nada por links que você receba por WhatsApp ou pelo Facebook, né? Então, por exemplo, quando você recebe uma propaganda, determinado produto naquela determinada loja, não acesse pelo link. Você vai lá, abra uma página da internet, entre no site oficial da loja e procure então para saber se aquela propaganda é verdadeira ou não. No comércio local, o nosso maior problema é a precificação das vitrines, né? Então, assim, o fato de não ter preço na vitrine pode ser caracterizado como uma propaganda enganosa, né? Porque daí você induz o consumidor a entrar na loja, né? Então, ou como eu falei no início, colocar somente destacado o valor da prestação e não o valor total do produto. Então, esse é o maior problema que nós encontramos aqui na cidade. Fica aí, então, algumas dicas tanto para os consumidores quanto para os lojistas para ficarem atentos com essas regras, né? Exatamente.